vamos ler essa definição, que a poesia é a palavra impacto. Eu coloquei aqui, né, nessa projeção, um meteorito atingindo a Terra, causando uma marca profunda. É isso, fundamentalmente, que a poesia, me parece, deve ser. Uma palavra impacto. Inclusive no título aí da palestra está escrito: é a poesia, palavra, impacto, né? Uma palavra que causa impacto. É claro que palavras podem causar impacto de várias maneiras, porque são agressivas. Você salta um palavrão, dependendo da circunstância, vai causar um impacto terrível. Dependendo da circunstância, não causa. Dependendo da circunstância, até falar certo pode causar um grande impacto. Não necessariamente isso é poesia. Eu lembro quando ligavam os namorados para minha irmã, e é óbvio que eu queria afugentá-los, né? Eu atendia o telefone e ele falava: Ana, está? Eu falava: chamá-la ele. Tá certo, não tá? Mas todos ficavam apavorados com esse irmão que ela tinha. O irmão que fala mesóclise só pode ser um irmão, né, controlador, concorda? Né? Mas tá certo, chamá-la ele. Os caras: Aninha, quem é esse cara louco? Meu irmão, ele é zangado. Ah, peraí. Né? Dependendo de como você usa a palavra, né, ela causa um impacto ou não, dependendo do contexto, inclusive. Né? Muito bem. Como o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era mestre em fazer isso. Né? Ele utilizava isso frequentemente, até, né, usando a mesóclise para causar um impacto, para fazer com que as pessoas acreditassem que ele era culto. Muito bem. Né? Vamos ver então essa tentativa de definição. Eu peguei alguns escritores fundamentais, importantíssimos, para a gente... Claro que a gente testou isso tudo e deu certo, agora não está dando. Você passa para mim? Vamos dar uma olhadinha então. Um jovem chamado Edgar Allan Poe nasceu há 200 anos. Está comemorando agora o bicentenário do nascimento do Edgar Allan Poe, que além de um grande contista, foi também um dos maiores poetas que o mundo já teve. O Edgar Allan Poe escreveu um texto em 1845, titulado Filosofia da Composição. Texto que todo mundo que se interessa por poesia tem que ler. Né? Ele escreveu um poema intitulado The Raven, o Corvo, que na língua portuguesa já teve uma tradução do Machado de Assis do Brasil e do Fernando Pessoa em Portugal. Né? Não preciso dizer mais nada sobre esse poema. Só que, não satisfeito em escrever o poema, o Edgar Allan Poe escreveu um texto mostrando como ele compôs esse poema, passo por passo, detalhe por detalhe. Como ele cuidou de cada som, de cada sílaba, de cada letra desse poema. E ele escreve o seguinte: tenho pensado quão interessante seria um artigo escrito por um autor que quisesse e que pudesse, são duas coisas diferentes, querer e poder, né? Descrever passo a passo a marcha progressiva seguida em qualquer uma de suas obras, até chegar ao término definitivo da sua... Para mim, impossível explicar, porque ainda não foi oferecido ao público um trabalho semelhante. Mas talvez a vaidade dos autores seja a causa mais poderosa para justificarmos essa lacuna literária. Muitos escritores, especialmente os poetas, preferem deixar que acreditemos que escrevem graças a uma espécie de sutil frenesi ou de intuição estática, de êxtase. Teriam verdadeiros calafrios se tivessem que permitir ao público dar uma olhadela por trás da cortina. Isso é algo muito sério. Ele fala da vaidade, dos autores que querem passar a impressão de que são escolhidos por Deus, de que a poesia é algo que vem sem que alguém saiba como e por quê. Se ela vem sem que alguém saiba como e por quê, Rosa Laura, desculpa lhe informar, todo o seu trabalho é vão. Que trabalho é esse que você e que essas moças e moços lindos, professores que trabalham com você, estão fazendo? Nada. É inútil, porque vem de Deus, porque é uma coisa que surge, e que o poeta é um escolhido divino. Se é isso, vamos embora, acabou, não tem mais o que conversar. Vamos orar e pedir a Deus que ilumine alguns de nós.
Ontem eu estava aqui fazendo uma brincadeira aqui com o pessoal, com música e tal, e tinha uma menininha linda, chamada Mariana, lendo um poema de Camões. Quantos anos ela tem, Silvana? Tem 6 agora. 6 anos. E ela recitou o soneto: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não senta, um tratamento descontento, todinho pra gente aqui. Todinho, né? Eu fiquei espantado com aquela menina e de repente eu descobri que ela é filha da Silvana, que já fez um curso comigo, que já, né, trabalha aqui, que dá aula de poesia e que veio aqui. E quando a Silvana veio, não por acaso, a Rosa Laura falou: tá vendo que nossos professores amam a poesia? Eu falei: poxa, é tão natural que a Mariana, com 6 anos, goste tanto, né? E, aliás, ela aprendeu com o irmão, né? Entendeu? Que ensinou para ela o irmão, que é muito mais velho do que ela. Tem 7. Tem 7, né? Então, sabe entender. Com 7 é normal, né? 6 já é uma precoce. A professora que passou para o Edu, que está aqui, né? A professora Cidinha, acho que ela deu uma saidinha. Tá. Foi ela que passou para o O nome dela Saidinha ou Cidinha? Ah, sim. E aí ele, estudando o poema em casa, ela decorou sozinho o poema por ele estar declamando. Tá vendo? Como é importante o contexto, né, em que as pessoas vivem. Eu estou entusiasmado para contar uma série de causos, mas um caso. Meu pai foi um grande crítico literário. Lá em Recife, quando ele tinha 14 anos de idade, um amigo dele, que é outro grande crítico literário, chamado Luiz Costa Lima, chamou meu pai. Os dois tinham 14, 15 anos, estavam interessados em estudar literatura. Só que os professores lá sabiam alguma coisa, mas eles não estavam muito seguros com esses professores. Aí o Luiz chegou para o pai e falou: lá perto na casa do meu pai tem uma edícula, meu pai aluga umas casinhas lá e tem um professor lá, o cara sabe muito de literatura e tal, francesa, principalmente, que eles estavam interessados. Vamos lá ver se a gente consegue entender um pouquinho com ele. E eles começaram a ir para lá e começaram a conversar com esse professor toda semana sobre literatura. O nome desse professor? Paulo Freire, né? E não à toa, esses dois meninos que iam para lá conversar com o Paulo todo final de semana, toda semana, se transformaram em 2 dos maiores críticos literários que esse país já teve, né? Então, é muito importante o contexto em que as pessoas vivem, né? É muito importante criar esse ambiente ligado à poesia, ligado à literatura, e até com um ambiente no qual as ideias são discutidas, né? Obviamente vocês viram coisas diferentes daquela que eu estou falando hoje sendo ditas aqui, né? Isso não faz com que as pessoas que dizem coisas diferentes se tornem inimigas, né? Pelo contrário, faz com que elas possam discutir. Então, voltando, né? O que o Paul diz aqui é que os poetas são vaidosos e que não querem mostrar que é um trabalho como qualquer outro. Eu vou muito além. Eu acho que os poetas, aqui entre nós, muitas vezes são burros. Por quê? Porque o músico jamais vai dizer: você vive de música. É à toa que você vive de música ou você estuda? Você estuda? Treina? Por que o poeta fala que não treina? Não estou falando nós aqui. Tem muito escritor que fala assim: não, vem o caramba, né? O músico estuda pra caramba. Então o que acontece? Na música você tem conservatórios, você tem 70% da verba da Secretaria do Estado da Cultura, na qual eu trabalho, vai para a música, né? E não é à toa, é porque as pessoas, né, acreditam que o músico... Ninguém acha que o cara pega o violino e sai tocando no violino, acha? Inclusive porque os ouvidos ferem, né? Sai tocando, opa, aprendeu. Já teve um cara que falou assim: Mozart, com 2 anos de idade, ele e a irmã foram ensinados pelo pai a tocar e saíram tocando pela Europa inteira. Era um freak show. Eram os meninos Mozart, né? Ele aprendeu a ler partitura antes de aprender a ler. Ou seja, o Mozart tinha isso na cabeça. Era um treinamento terrível que o Mozart tinha feito desde criança. Inclusive, o deixou muito traumatizado, diga-se de passagem, né? Então veja, o que o Paul diz aqui? É preciso, né, deixar que o público olhe por trás da cortina e perceba que o poeta